Fala pessoal, esse aqui é o canal Contraste. Neste canal eu te atualizo de tudo que está acontecendo no mundo e aqui no Brasil. Vamos agora assistir um vídeo aqui do nosso querido Floriano Invest, um baita do canal legal também, que ele está mostrando alguns comentários relacionados a essa pesquisa, né, que deu um resultado bem acima do esperado, né, para o Flávio Bolsonaro, candidato do Bolsonaro, pai, e tá rolando algo bem interessante ali, tá dando aquela desestruturada no, né, na galera do PT, essa galerinha meio estranha, mas cara, mas foi uma jogada muito boa. Vamos ver o que o Floriano tá mostrando aqui pra gente. Constitucionais e legais, perdeu os direitos políticos. Cláudio Dantas. Pavimentação. Agora, preste atenção nessa análise aqui, que eu achei muito boa, do Cláudio Dantas. Em seguida, a gente vai para a pesquisa. Eu queria ver a cara do Alexandre de Moraes agora, porque Jair Bolsonaro deixou o governo já tem 3 anos. Desde então foi perseguido, né? Foi submetido aí a uma série de processos inconstitucionais e ilegais, perdeu os direitos políticos, depois foi trancafiado, né? Levou tornozeleira, censurado, foi deixado aí incomunicável, agora condenado a 27 anos de cadeia, está preso, não consegue nem falar com a família direito. Fora toda a campanha de difamação, né, ao qual ele foi submetido. E o único objetivo do Alexandre de Moraes era o quê? Acabar com o Jair Bolsonaro, acabar com o bolsonarismo, extirpar o bolsonarismo da política brasileira. E aí é a primeira vez que o Bolsonaro diz, olha, esse nome vai ser o meu sucessor. É o filho 01, o senador Flávio Bolsonaro, anunciou a sua candidatura, ungido pelo pai. Nós tivemos aí nos últimos 3 dias a imprensa dizendo, tripudiando da candidatura, falando na opção de asneira, análises superficiais, etc. E hoje sai a primeira pesquisa eleitoral com o nome do Flávio Bolsonaro, ungido pelo pai, e ele aparece empatado com o Lula num eventual segundo turno. E nem começou a campanha. Agora, beleza, apareceu empatado, vou mostrar a pesquisa e por que eu falo que ele vai ganhar, tá? Vamos lá, presta atenção. Instituto Veritar, Flávio Bolsonaro empata disputa direta contra o Lula. Quais foram os números? Segundo o Instituto Veritar, 38,9% dos eleitores consideram... Não, esse aqui é do Tarcísio, cadê do Flávio? Flávio é o terceiro na preferência do eleitor, com 18,4% de entrevistados, mas cadê a pesquisa? Essa aqui é a pesquisa. Do outro lado, em uma eventual simulação do segundo turno contra o Lula, Flávio teria 39,2% contra 39,8% do Lula. Nos votos válidos, Lula teria 50,4% e o Eduardo teria 49,6%. Por que eu digo que essa pesquisa indica que o Flávio vai ganhar? Primeiro, porque a reputação do Lula, como você pode perceber, a desaprovação dele já está no topo, tá? Desde novembro de 2025, desde o mês passado, ele está no topo, tem 36% e aumentando e tende a aumentar mais. A aprovação cada vez caindo mais. Só que tem um ponto que todo mundo está falando. Ah, o Flávio Bolsonaro tem teto de vidro, ele tem coisa de corrupção. Amigos, tem algumas coisas que... Isso é considerando que o Flávio Bolsonaro chegue no segundo turno, tá? Essa é a premissa básica. E o risco para mim é o Flávio Bolsonaro não conseguir chegar no segundo turno e chegar outro candidato, da direita mesmo, tá? Mas esse é o risco. Por quê? Porque, vamos lá, chegou no segundo turno. Aí o Lula vai virar pro Flávio Bolsonaro, você é corrupto. Não vai colar, né? Não vai colar. Você não vai colar, né? Todo mundo entendeu isso. E aí, por exemplo, até eu tava conversando com um amigo meu, ele tava falando comigo, o Tarcísio não seria tão bom porque ele fez uma privatização da Sabesp aqui em São Paulo que vendeu muito barato. Aí eu vou falar assim, o que o brasileiro prefere? Vender mais barato a Sabesp ou bancar 10 bilhões do Correios? Então não tem como bater no Tarcísio por causa disso. Tô dando um exemplo. Porque tem algumas coisas que dependem do seu oponente. Vamos supor que você foi pego traindo tua mulher.
Aí o seu oponente, ele pega e foi pego num swing. Como que esse cara... Ele é casado, tudo certinho. Como que esse cara vai acusando você? Você é um traidor, você trai tua mulher. Não tem como, entendeu? Entende que tem umas pautas que depois do segundo turno, simplesmente o Lula vai ser escrachado. Porque, vamos ser sinceros, não existe um consenso na sociedade brasileira que o Flávio é corrupto. Mas existe um consenso na sociedade brasileira que o Lula é corrupto. É o consenso, não tem. Você não vai, até o petista, se ele não for tão alienado, ele vai falar, não, ele é, mas ele rouba, mais faz. Essa vai ser a frase, todo mundo concorda comigo. Então quando chegar no segundo turno e começar o desgaste, eles vão tentar desgastar o Flávio com o quê? Com corrupção? Contra o Lula? Não tem como. Por que o Bolsonaro perdeu? O Bolsonaro perdeu porque o desgaste dele foi em algo que o Lula não conseguiram desgastar o Lula nessa parte. Ah, acusaram ele de ser canibal. É até engraçado isso. Acusaram ele de ser pedô. Tudo mentira. Mas eram coisas que você não tinha no persona do Lula público. Entendeu? E aí você conseguia bater. Você não consegue bater em ninguém. O Lula não consegue roubar um voto do Flávio Bolsonaro acusando que ele é corrupto. Não consegue, é impossível. Ou seja, quando chega no segundo turno, simplesmente o Flávio Bolsonaro não tem coisa podre. Não tem nada, não tem um esqueleto no armário que eu conheça do Flávio Bolsonaro que ele perde pro Lula. Não tem. Ah, corrupção. Cara, corrupção não vai tirar um voto. É impossível. Você discorda de mim? Vamos ser sinceros aqui. Pensa no cidadão médio, pensa no cara do Centrão. Você acha que ele vai votar no Lula para não ter corrupção? Existe alguma possibilidade disso? É zero a chance. Ou seja, o Flávio Bolsonaro, se ele chegar no segundo turno, ele ganha do Lula. Esse é o fato. Só se eles tirarem algum esqueleto que a gente não conhece, algum esqueleto moral. Ah, o Flávio Bolsonaro traiu a esposa, o Flávio Bolsonaro bateu uma criança, alguma coisa de sentido. Tem que ser alguma coisa pesada aí no campo da moral, que eu não sei se existe, tá? Não sei se existe esse podre. Se não existir, esquece. Se eles não existirem, eles não conseguirem inventar, esquece. Flávio Bolsonaro atropela Lula no segundo turno. O risco é o Flávio não chegar no segundo turno. Esse é o risco atual. Bom, pessoal, esse foi o vídeo do nosso querido... No noticiário internacional, os Estados Unidos preparam uma série de planos específicos sobre como atuar na para investigar ele. Bom, pessoal, esse aqui foi o querido... Bom, pessoal, essa aqui foi uma análise do Foreign Invest, né, que era muito perspicaz porque faz todo sentido. Pensa, numa primeira pesquisa de um instituto que... O Instituto Militar é um instituto que a gente considera ali... né, existe uma idoneidade ali. E... foi na primeira semana, né? E o Flávio Bolsonaro está muito próximo, né, da porcentagem ali do Lula. Então é até algo um pouco estranho, a gente vai ter que ver as próximas pesquisas, como elas vão desempenhar, mas para uma primeira impressão, um primeiro impacto, né, no governo, né, na mídia e tudo mais, isso acaba espantando as pessoas, né? Porque, o Bolsonaro, o cara sabe atirar, né? O cara sabe atirar, não é por nada que é militar, né? Então, assim, eu acho que é uma esperança, né? Pra gente tirar essa carniça, né? Se é que eu posso dizer isso aqui, mas aquela carniçada, né? Essa carniçada que tá hoje em dia no nosso país. Mas vamos analisar, vamos esperar, vamos ver as próximas pesquisas. Tem muito chão ainda pra gente percorrer aí até, né? Apesar de que já está aí, mas tem muito chão pra gente percorrer, muitas pesquisas pra gente analisar. Muitas manobras para acontecerem tanto de um lado quanto do outro, mas a gente percebe que de alguma maneira a gente está vendo aquele outro lado, né, o lado ruim, o lado mal da força ficando cada vez mais encurralado. Fechou? Pessoal, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Deixa o like para apoiar, senta o pé no peito do like, por favor, tá bom? Como nosso querido Sérgio
nosso querido Gordão dos Foguetes, Sérgio Sacani, fala, senta o pé no peito do like. E ativa as notificações do sininho também pra gente poder fazer esse canal crescer cada vez mais, né? Fazer esse canal crescer cada vez mais. Fechou? Obrigado, pessoal, até mais.